Primeira questão da lista são figuras que possuem dois formatos. E a questão pede a área apenas da parte colorida. Se você olhar para essa figura aqui da letra A, quais são os formatos que você está enxergando? Os dois formatos, fala aí. Um triângulo e um retângulo. Retângulo e triângulo. Isso, retângulo e triângulo. Então, você precisa das áreas do retângulo e do triângulo. Então, vamos lá, uma de cada vez. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Qual é a base do triângulo? É a parte de baixo ali, 12. Vezes, quem é a altura? É aquela lateral ali, 7, dividido por 2. Isso vai dar 42. Pronto, é a área branca da figura. Vamos para a área total agora, que é o retângulo maior. A área do retângulo é a base vezes a altura. Quem é a base? 12 também. Quem é a altura? 7 também, porque é a mesma figura, estão vendo? 12 vezes 7 é 84. Então, nós achamos as duas áreas, duas figuras, ok? Retângulo e triângulo. Só que eu quero apenas a região colorida. Para encontrar só a parte pintada de azul, eu vou subtrair a área maior menos a área menor. 84 menos 42. Como é que vai ficar, então? 42 vai ser a resposta final. Vai ser o pedacinho apenas azul da figura. Então, sempre que for duas figuras juntas, você vai fazer subtração para achar a área colorida. Certo? É uma dentro da outra, então você precisa tirar a que está ali dentro. Tá vendo a parte branca? É o triângulo. Para eu saber a parte azul, eu tenho que tirar esse triângulo ali de dentro. Por isso que a gente faz subtração, para tirar aquela parte que eu não quero. Eu quero só a parte azul. Por isso é subtração. Sempre que forem duas figuras, uma dentro da outra. Certo? Poxa, para achar a figura da parte azul, vai ter que tirar a área do retângulo todo e a área do triângulo branco. Isso. É a área maior menos a menor, vai ser sempre a subtração. O que vai sobrar disso? Só a parte azul. Você está tirando a figura ali do meio, entendeu? Por isso é subtração, porque você tira. Quer ver na letra B? Quem é que a gente vai tirar ali de dentro? O quadrado, que é branco, né? Eu só quero a parte rosa. Então, eu vou tirar o quadrado branco, eu vou subtrair no final das contas. Então, eu tenho círculo e quadrado. Vamos achar as duas áreas separadas. Qual é a área do círculo? Π vezes R elevado ao quadrado. Quem vai ser o raio olhando para essa figura? Estão vendo a medida 10 ali embaixo? 5. É a medida de um lado até o outro. Ou seja, é o diâmetro do círculo. O raio vai ser a metade de 10, então. Metade do diâmetro é 5. Então, ali na formulazinha da área do círculo, no lugar do R, você vai botar o 5. E no lugar do π, sempre vai ser 3,14, não se esqueça. 3,14. Como é que a gente resolve isso ali? Primeiro, a potência, ó, 5 elevado ao quadrado é 25. E não é 10, não é isso? Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Então, faça isso aí na calculadora. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3,14 vai dar 78,5. Então, essa área é a área do círculo inteiro, do círculo rosa. Vamos para o quadrado branco. A área do quadrado é só multiplicar os lados, L vezes L. O lado ali na figura é 6. 6 vezes 6, 36. E agora, para eu saber só a parte rosa, eu tenho que tirar esse quadrado branco ali do meio. Por isso é subtração, porque eu vou tirar. Então, a área maior menos a menor. Pronto, bota aí na calculadora que você vai achar 42,5. É somente a parte rosa. Eu subtraio. Ok? Essa é a resposta. Letra C. O que a gente tem aqui? Olha aí para essa figura. Quais são os dois formatos que a gente tem? Um triângulo e um triângulo. Se você olhar, aparece dois triângulos, né? E no meio, a parte branca é o quê? Trapézio. Trapézio. Só que se você for calcular fazendo dois triângulos, vai ficar um pouco mais complicado. Se você olhar a figura inteira, que formato ela tem? A figura completa. Ela é um trapézio completo.
Olha a parte de cima, 4,5, é a base menor. A parte de baixo, 7, comprimento todo, é a outra base maior. E a altura, 2,5, então você pode analisar sendo 2 trapézios. O trapézio azul completo, grande, e o trapézio branco do meio, que é menor. Tá bom? Então, observando bem, a gente pode fazer a área de 2 trapézios. O maior é o azul, grandão. Quem vai ser a base maior dele? 7, ali embaixo, ó, 7. Mais a base menor é a de cima, 4,5. Vezes a altura, que é essa lateral aqui, 2,5. Pronto, dividido por 2. 7,5 mais 4,5 dá 11,5. Vezes 2,5 dividido por 2 vai dar 14,37. Então, essa é a área completa da figura total. O trapézio branco, a gente vai calcular, né? Repetiu aqui, peraí. Vamos calcular agora o trapézio branco, o menor ali do meio. Quem vai ser a base maior dele? Ele está de cabeça para baixo, né? A base maior vai ser ali em cima, 4,5. E a base menor é o 2,5 aqui de baixo, certo? Então, vamos somar. Vezes a altura, que também é 2,5 aqui na lateral, dividido por 2. 4,5 mais 2,5 dá 7. 7 vezes 2,5 dividido por 2 vai dar 8,75. Só que eu só quero a parte azul da figura, então eu vou subtrair a primeira área que a gente encontrou menos a segunda. E a resposta não é essa, não. Eu esqueci de colocar. 14,37 menos 8,75 dá 5,62. É a resposta final, tá bom? Eu vou corrigir esse slide aqui depois e mandar para vocês. 5,62 é apenas a área azul. Então, olhando para a figura, eu quero a parte azul. Quem eu tenho que tirar daí? A parte branca. Então, por isso eu faço a subtração das duas áreas. A maior menos a menor. Certo? Então, se tiver questão assim na prova, é só você calcular as duas áreas e subtrair, certo? Ok? Identifique os formatos. Que formatos você tem na figura? Faça as áreas separadas e subtrai no final. Sempre subtrai no final, ok? Vamos seguir para a questão 2. Que figura é essa na questão 2? Que formato é esse? Retângulo? Quase um retângulo. Ele tem outro nome. Paralelograma. Isso, paralelograma é só um retângulo inclinado, tá bom? A área dessa figura é a mesma do retângulo, base vezes altura. Então, isso aí é um terreno, que a gente tem 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Deseja usar toda essa área para plantar milho. Observe, cada saco de semente de milho cobre uma área de 10 metros quadrados. Quantos sacos José deverá comprar? Primeiro de tudo, é sempre calcular a área da figura, tá bom? Sempre, sempre. Vamos começar então. A área do paralelograma é a base vezes a altura. A base é 20 vezes a altura 10. 20 vezes 10, 200 metros quadrados. Então, a área dessa figura verde é 200 metros quadrados. Vamos entender a segunda parte da questão. Cada saco de semente de milho cobre uma área de 10 metros quadrados. Qual é a área que eu tenho total? 200 metros quadrados. Cada saco de milho só cobre 10 metros quadrados. Como é que eu vou encontrar, então, quantos sacos eu devo comprar? Quem conseguiu fazer? Dividindo. Isso, 200 faz uma por 10. divisão. Isso mesmo. Imagina ali que em cada pedacinho da figura, que mede 10 metros quadrados, vai caber um saco de milho. Então, você tem que saber o total deles, fazendo a divisão. 200 dividido por 10, que é a quantidade de cada saco de milho. A sua resposta vai ser 20 sacos de milho. A área total dividido pela área de cada saco de milho, certo? 20 sacos de milho, é a resposta final. É o que vai caber ali dentro, entenderam? Nesta área de 200 metros quadrados. Ok? Então, sempre comece fazendo a área da figura. Questão 3. Que formato é o formato dessa rampa? Que eu quero saber a área. Triângulo. Triângulo. E qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. É isso que você vai fazer. Quem é a base na figura? 80. Quem é a altura? 60. Isso dividido por 2. E vai dar 2.400. Certo? Então, observe o formato e encontre a fórmula da área naquele formato.
área do triângulo. 4, nós temos círculos, ok? Como é que a gente calcula a área dos círculos? Π vezes R elevado ao quadrado. Vamos ler. Em uma pizzaria, há 2 opções de pizza, tamanho média ou grande. Observe as figuras. Na pizza média, o raio de uma pizza é 15 centímetros. E você tem a opção de comprar 2 médias ou uma grande. Na pizza grande, o raio é 25 centímetros, é maior, né? Para levar a maior quantidade área de pizza, você compraria 2 médias ou uma grande? Como é que a gente vai responder isso? Calculando as áreas. Eu quero saber, então, se a área de 2 pizzas médias é maior do que a área de uma pizza grande. Se a área das 2 médias for maior, eu vou comprar 2 médias. Se a área de uma grande for maior, eu vou comprar uma grande, né? Eu quero mais pizza. Então, vamos comparar, calculando as áreas primeiro, tá bom? Pizza maior. Qual é o raio da pizza maior? 25. Então, no lugar do R, você vai botar 25 elevado ao quadrado. 25 elevado ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. 625 vezes o π, que é 3,14, vai dar essa área que está aí, 1962,5. Pronto, achamos a área da pizza grande. Vamos para a pizza menor. Qual é o raio da pizza menor? 15. 15 elevado ao quadrado. Vai dar quanto? 15 elevado ao quadrado? 225. Vezes 3,14 vai dar 706,5. E agora? Só que eu quero, na questão, está me dizendo que eu vou comprar 2 médias. Então, vamos multiplicar essa área por 2, porque serão 2 pizzas desse tamanho, tá bom? Vezes 2. Vai dar 1.413. Olha aí agora as 2 áreas. Qual é a melhor opção para você? Comprar uma pizza maior ou 2 menores? Quem fez? Quem responde? Uma maior. Por quê? A área de uma pizza ainda é maior do que 2 médias. Uma grande ainda é maior do que 2 médias. Então, você vai comprar uma grande. Você não vai escolher 2 médias. Porque uma única grande já tem mais pizza do que 2 médias juntas. Compreenderam? Sim ou não? Sim. Essa é uma questão de comparação, tá bom? Então, você precisa das áreas primeiro e depois compare. Qual delas é maior? A pizza maior. Então, você vai comprar essa, certo? Vamos seguir. Questão 5, a gente já entra nos polígonos. Com relação a polígonos, nós estudamos perímetro, que vai ser N vezes L, número de lados vezes a medida do lado, e calculamos área também, que vai ser perímetro vezes o apótema dividido por 2. Então, nessa figura, o que a gente tem? Oi, Yasmin, pode falar. Yasmin levantou a mão? Eu cliquei errado, tia. Ah, tá bom. Então, vamos lá. O apótema do hexágono regular mede 12. Então, temos o apótema. Um hexágono tem quantos lados? 6. 6 lados. Então, o N é igual a 6. Cada lado do hexágono mede 13 centímetros. Então, L, lado, igual a 13. Temos aí 3 medidas. Calcule a área da região colorida. Para calcular a área, primeiro a gente tem que achar perímetro, tá bom? Porque a fórmula da área usa o perímetro. Então, perímetro P é igual a N vezes L. Quem é o N? Número de lados, 6. São 6 lados na figura. Quem é o L? 13. A questão está dizendo que o lado mede 13. Então, 6 vezes 13, 78 centímetros. Esse é o perímetro da figura. Ok. Vamos para a área, que é o que eu quero no final. P vezes A dividido por 2. P é o perímetro que a gente calculou, 78. A é o apótema, que a questão está dizendo que é 12. 12. 78 vezes 12 dividido por 2, 468. Só que eu esqueci de finalizar aqui. Qual é a região colorida da figura? É a figura completa? Não.
é o quê? A região rosa é metade da figura. Então, a minha resposta não vai ser 468. Vai ser a metade de 468, porque a figura é só a metade que eu quero. Vamos dividir 468 por 2, vai dar 234. Eu ainda vou corrigir esse slide também, tá bom? Então, a resposta final é a metade dessa área, porque é a metade da figura que eu quero. 234 centímetros quadrados, certo? Então, analise bem a pergunta, tá bom? É só metade da figura que eu quero, então é metade da resposta, certo? Vamos para 6. Na questão 6 também é uma questão de polígono, só que agora eu tenho um objeto, eu tenho uma altura. Qual é a diferença, então, entre área e volume do polígono? Apenas a altura. A gente viu isso na aula passada. Observe o prisma. Sabendo que o lado do polígono mede 6, o apótema mede 4 e a altura 12. Calcule seu volume. Então, vamos começar lá do começo, como a gente fez na questão passada. Primeiro, sempre tem que achar perímetro, tá bom? Perímetro é N vezes L. Quantos lados tem esse polígono ali da frente? Não é a figura inteira, tá bom? Não é o objeto todo. Isso, é só a figura da frente, só o polígono, 5 lados. Então, é 5 vezes o lado mede 6. Está dizendo ali na questão. 5 vezes 6 é 30. Então, o perímetro é 30. Vamos para a área. Ou volume, na verdade. O que é o volume? Vai ser a área do polígono vezes a altura. A gente viu que a diferença de área para volume é só multiplicar a altura no final. Então, vai ficar P vezes A dividido por 2 vezes a altura ali no final. Quem é o P? 30, a gente acabou de encontrar. Quem é o A? Apótema, a questão está dizendo que mede 4, então é 4. 30 vezes 4 dividido por 2. Vezes, quem é a altura da figura? 12, a questão está dizendo que o H é igual a 12. A primeira parte ali vai dar 60, vezes 12 vai dar 720. Então, o volume dessa figura é 720 centímetros cúbicos, elevado a 3, ok? Então, a diferença entre área do polígono e volume é só acrescentar a altura ali no final, multiplicar pela altura no final, certo? Se a questão já te der o perímetro, melhor ainda, que você não precisa fazer o primeiro cálculo do perímetro, você já vai para a fórmula do volume, ok? Perguntas aqui? Não? Então, vamos. 7. Que formato nós temos na figura 7? Retângulo. Isso, ó. A base é um retângulo. E a diferença para área e volume é apenas a altura. Então, o volume dessa piscina vai ser base vezes altura vezes o H, que é a altura da piscina, aquele 0,8 ali. Então, como é que vai ficar o volume da piscina? 2,5 vezes 2 vezes a altura, que é 0,8. Bota na calculadora que você vai encontrar 4 metros cúbicos. Só que preste muita atenção. A pergunta está pedindo em litros. Qual é o volume da piscina em litros? De metros cúbicos para litros, qual é a transformação que a gente tem que fazer? Olha a setinha azul, vezes 1.000. Então, vai ser 4 metros cúbicos vezes 1.000, que vai dar 4.000 litros. Então, a resposta é 4.000 litros, certo? Que cabem ali dentro dessa piscina. Nem parece, né? A gente olha, uau, 4.000 é muito litro. Realmente é. Vamos para 8. Que formato a gente tem aí? Qual é a base dessa figura? Um triângulo. Isso, triângulo. Então, a gente faz o quê? Área do triângulo vezes a altura. Isso é volume. Área do triângulo vezes a altura da figura. Vamos lá. Olhando para o triângulozinho ali da base. 6 vai ser a base dele e o 3 vai ser a altura dele, ó. 6 vezes 3 dividido por 2. Quem vai ser o H da figura? É a altura total do objeto, 12. Vezes 12. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. 9 vezes 12, 108. Então, o volume que cabe dentro desse prisma é 108 centímetros cúbicos. Certo? Então, identifica o formato primeiro. Questão 9. Ô, tia, A gente o tem... resultado. Oi.
O resultado de todo cálculo com volume vai ser em metros cúbicos? Aí depende. Se as medidas forem centímetro, é centímetro cúbico. Se for metro, é metro cúbico, tá bom? Mas sempre que Volume. está calculando o volume, sempre vai ser centímetro, sempre vai ser cúbico, né? Volume, sim. Sempre é cúbico porque nós multiplicamos 3 medidas. Área é sempre centímetro quadrado porque nós multiplicamos 2 medidas. Tá? A unidade é sempre assim. 9. Nessa questão 9, nós temos 2 latas de achocolatados. Uma tem o raio 5 e custa R$ 3,45. A outra é um pouquinho maior, o raio é 7 e custa R$ 4,15. Ambas têm a mesma altura. Quando diz que ambas têm a mesma altura, a gente pode usar qualquer valor para a altura que você quiser, tá bom? Porque não vai fazer diferença, que as duas têm a mesma altura. Então, você pode colocar um, por exemplo, aí no lugar da altura, para você conseguir terminar seu cálculo. Coloca um que não vai fazer diferença, tá bom? Na sua multiplicação. O que eu quero saber? Qual dos dois tem um melhor preço? Por quê? Como é que eu vou descobrir isso? Encontrando o volume das duas. Aqui tiver uma relação de preço e volume melhor, é a que eu vou escolher. Vamos começar com os volumes. Cilindro 1. Uma lata de chocolatada é um cilindro, não é isso? Tem um círculo na base e uma altura. Então, o volume vai ser a área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura daquela latinha, tá bom? Então, fica dessa forma aí. Vamos lá. Π, sempre 3,14. R, quem é o R da primeira latinha? 5, o raio é 5. Então, 5 ao quadrado. E quem é a altura? A gente vai usar 1, ok? 1. Então, vamos lá. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 1 vai dar 25, vezes 3,14, 78,5. Pronto. Esse é o volume da lata menor. Vamos para a lata maior. O raio é 7. Então, fica 7 ao quadrado, que dá 49, vezes 1, dá 49. Vezes 3,14, 153,8. Agora, a gente vai comparar esses dois valores para saber qual é o preço melhor que a gente vai escolher, ok? Se a gente olhar, olha aqui uma coisa. Olhando os volumes, olha só, 153,8 é o da lata maior. Esse valor é quase o dobro da primeira, é quase o dobro de 78,5. Só que o que aconteceu com o preço? O preço não dobrou. Vocês enxergam que da primeira latinha para a segunda, o volume é quase o dobro, mas o preço não. O preço é só um pouco maior. O que significa isso? Que vale mais a pena você comprar a lata maior, porque você vai levar o dobro de volume por um preço que é só um pouco maior. Não é nem R$ 1 maior, estão vendo? Então, você consegue interpretar desse jeito, ok? Observa os volumes. Do primeiro volume para o segundo, é quase o dobro, mas o preço não. O preço é só um pouco maior. Então, vale a pena você pagar um pouquinho mais caro, mas você vai levar muito mais. Entenderam? Então, é uma questão de interpretação mesmo, depois que você consegue achar os volumes. Ok? Certo? Então, precisamos achar os volumes primeiro. Vamos para a última, né? Nós temos um cereal que é vendido em duas embalagens diferentes. Uma é um paralelepípedo, né? Porque ali a base é um retângulo, 10 centímetros de um lado e 6 do outro. Então, não é um quadrado, afinal, apesar de parecer um quadrado, né? Parece que é um cubo, mas não é. E a segunda é um cilindro. Eles têm a mesma altura, igual na outra questão, então a gente pode usar o número 1 na altura também, tá bom? Quando falar que tem a mesma altura. E eu quero saber o seguinte, o cereal vai ser vendido nas duas embalagens. Só que em qual das duas eu vou levar mais cereal, se eu for comprar? Você chegar numa loja, por exemplo, e ver essas duas opções lá, qual delas você vai escolher? A gente vai descobrir agora qual delas você vai escolher, se isso acontecer um dia com você, dentro do mercado, né? Então, o que a gente precisa primeiro? Comparar os volumes, ok? Se eu estou tratando de embalagem, eu quero saber quanto que vai caber ali dentro. Isso é volume, não é área, né? É volume, é o espaço completo. Então, vamos lá. A primeira figura, a base é um retângulo. Então, a gente vai usar base vezes a altura do objeto. Vamos lá. Qual é a base ali na figura do retângulo? 10. E a lateralzinha, 6. A altura, a gente vai usar o 1 novamente, vezes 1.
Quanto é que vai dar essa multiplicação? 60 centímetros cúbicos, é o primeiro volume. E o segundo é um cilindro. Já que é um cilindro, eu preciso saber o raio. Qual é a medida que aparece ali? 10 centímetros não é raio, é diâmetro, né? É a medida de um lado até o outro, 10 centímetros. Então, o meu raio vai ser a metade disso, 5, ok? Então, os 10 centímetros da figura do cilindro é diâmetro. O raio é metade de 10, 5. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado, vai dar 25. Vezes 1, vezes 3,14, 78,5. Vamos comparar agora os dois. Na primeira embalagem, eu tenho 60 centímetros cúbicos. Na segunda, eu tenho 78,5. Qual das duas você vai escolher, então, no mercado? A que tem volume maior, o cilindro, certo? Se a gente olhar, me responde uma coisa aqui. Você olhando para a figura, sem fazer os cálculos, qual das duas você acha que o volume era maior? O cubo. Né? Eu também pensei nisso. Olhando, parece que o cubo é maior. Que cabe mais ali dentro, só que na verdade não, né? O cilindro é que é maior, apesar de que o comprimento de baixo é igual dos dois, estão vendo? Se a gente colocasse os dois ali um do lado do outro, com certeza o cilindro ia ser um pouquinho maior. Comparando visualmente, e a gente viu que na verdade realmente é maior. Né? Mas se você apenas olhar, você ia marcar a resposta errada. Você ia botar que o quadrado era... quadrado não, retângulo ali, né? Ia ser maior quando não é, tá bom? Então, precisa fazer os cálculos. Não vai nessa tentação de só olhar, vou marcar, então, a primeira. Não é, certo? Precisa do cálculo. Ok? Perguntas? Vamos lá, essa é a hora. Não fiquem mudos, não. Vamos lá. Ô tia, Oi. sabe aquela questão 8 lá? Sim. É que eu fiquei com um pouquinho de dúvida de como é que faz para resolver. A 8, essa daqui? Espera aí, que eu vou abrir para vocês. Essa aqui, do paralelogramo? Ou não? Deixa eu passar para frente. A do triângulo. A do triângulo, é. Espera aí, a do prisma, né? Esse aqui. É essa daí, ó. Essa daí. Você identifica primeiro o formato dele, é um triângulo, não é isso? Então, você vai calcular a área daquele triângulozinho ali. Qual é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, certo? Quem é a base, o B dessa figura? É o 6. É a base ali de baixo, 6. Quem é o Azinho? É a altura de dentro do triângulo, tá bom? Esse Azinho é dentro do triângulo. Que altura é essa? 3. Dividido por 2. Isso vai dar quanto? 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. E quem é o H? A altura do objeto toda é o 12. Ó, de cima até embaixo é 12. Então, vai ficar vezes 12, entendeu? Para você achar o volume final. Isso vai dar 108. Tem uma outra figura, peraí que eu vou mostrar para vocês, que a gente viu na aula passada. Deixa eu abrir aqui, que é um outro, é esse mesmo triângulo, só que ele é um pouquinho diferente, as medidas. Deixa eu abrir, peraí. Aqui, ó, tá vendo? Também é um triângulo que tem uma altura. Qual é a altura do objeto? 4. Qual vai ser a base desse triângulo? É o 5, tá vendo o 5 aqui embaixo? É o mesmo 5 que vai ser a base ali de cima, ó. Quer ver? O Bzinho vai ser o 5, que tá aqui embaixo. Ele vai estar ali em cima também, 5. E quem é a altura do triângulo, dentro do triângulo? É o 3, que tá ali do ladinho, ó. É como se fosse a altura ali dentro. Igual a gente viu na outra figura agora, tá bom? Então, é 5 vezes 3, dividido por 2. Isso vai dar 7,5 vezes a altura do objeto, que é 4. De cima até embaixo, 4. Isso vai dar, então, 30, certo? Então, a figura pode vir como essa daqui ou como a outra, tá? Primeiro é a área do triângulozinho, base vezes altura dentro do triângulo. E no final, você multiplica pela altura do objeto, que é de cima até embaixo. Certo?